Bem, nós vamos falar hoje sobre uma das principais obras de infraestrutura que está sendo pondo em prática agora no atual governo, depois de mais de 4 anos parada. Esta não é outra senão a Ferrovia Transnordestina, conforme vocês estão vendo aí, tá? Essa Ferrovia Transnordestina. Mas antes da gente falar sobre a Ferrovia Transnordestina e dar todos os detalhes aqui, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que depois que Juscelino Kubitschek governou o Brasil e no seu governo foi implantada a indústria automobilística, deixou de se construir trilho aqui no Brasil para se construir rodovia. Não estou dizendo que a rodovia não é importante, a rodovia é importante. Mas o principal meio de transporte para a circulação interna de riqueza é o transporte ferroviário. Todo país desenvolvido ele tem uma excelente malha ferroviária. E, para nossa tristeza, hoje em dia a gente tem menos ferrovia do que tínhamos na década de 50. Tá? Graças a Deus, nos últimos tempos, as obras ferroviárias elas estão voltando à tona e os governos, principalmente o atual, ele tem investido na malha ferroviária, concluindo a Norte-Sul e colocando novamente em obras os serviços da Transnordestina, que interessa demais. Vejam vocês, o que eu estou falando aqui é verdade, que na maior parte das cidades que eram cortadas por ferrovias, as estações ferroviárias elas viraram centro cultural ou museu. Aos poucos isso vem acabando. Mas vamos falar sobre a Ferrovia Transnordestina. E esperemos que não só esse, como os próximos governos que virão, tá, valorizem o transporte ferroviário, que é importantíssimo. Uma boa malha ferroviária, uma boa intermodalidade, que é a interconexão entre os diversos tipos de transportes, é fator preponderante para o desenvolvimento econômico de um país. E graças a Deus, nos últimos tempos, voltou-se a investir em ferrovia. Com a conclusão da Norte-Sul, a Norte-Sul dizem que esse ano chega lá ao Porto de Santos, 2021, já está até em São Paulo, Estrela do Oeste. Felizmente a malha ferroviária de São Paulo é uma das poucas que continua desenvolvida. E a retomada da construção da Ferrovia Transnordestina. Vejam o mapa aqui. O que está de verde nesse mapa, a Ferrovia Transnordestina, é para ter 1.700 quilômetros. O que está de verde nesse mapa é o que já está executado. O que está de azul neste mapa é o que está em execução. Tá? O que está de amarelo é o que está em contratação, em licitação. E o que está de vermelho são projetos que requerem ainda um licenciamento ambiental, porque vejam que é chegando aqui no Porto de Suape, área metropolitana do Recife, e isso requer um pouco de paciência, tá? É bom deixar bem claro aqui que existem outros ramais da Ferrovia Transnordestina. Por exemplo, aqui no Maranhão, a São Luís Teresina é um ramal da Ferrovia Transnordestina. Essa Ferrovia São Luís Teresina foi construída lá na década de 40 e 50 e pertencia à Rede Ferroviária Federal Brasileira, Sociedade Anônima, Refesa, tá? Eles aumentaram agora a bitola da São Luís Teresina, mas é só tráfego de mercadorias, não existe mais um trem de passageiro que existia outrora. Lembrem-se daquela música, peguei um trem Teresina para São Luís do Maranhão, atravessei o Parnaíba, música de João do Vale, que foi considerado o maranhense do século XX, né? Numa eleição que foi feita aí. Então tá aí a Transnordestina, tá? Vejam, Salgueiro, aqui o polo central, Trindade, aí entra no Piauí, Paulistana, Paz Landim, Ribeiro do Piauí, Itaueira, Eliseu Martins. Existe um projeto de construir uma interconexão entre Eliseu Martins, no centro do Piauí, até Porto Franco.
Caso isso aconteça, eu espero que aconteça, isso vai ser por demais excelente para a gente aqui. Porque em Porto Franco vai haver a conexão dessa transnordestina com a ferrovia Norte-Sul, tá? E lá em Açailândia, lá em Piquiá, onde está a estação ferroviária de Açailândia, a interconexão com a ferrovia de Carajás. Então essa transnordestina ela vai chegar em São Luís, não só pela São Luís Teresina, como ela vai chegar, caso seja concluída, aqui em São Luís, aos portos aqui de São Luís, Itaqui, Ponta da Madeira, ela vai chegar também pela Norte-Sul. Então vejam como é por demais importante. Então Salgueiro aqui seria o ponto central da Transnordestina. Então Salgueiro, Eliseu Martins. No futuro, Eliseu Martins, Porto Franco. Porto Franco, Norte-Sul. Açailândia, Ferrovia de Carajás. Açailândia, São Luís. Tá? Então, o objetivo principal da Transnordestina é interligar, certo, a ferrovia aos portos de Suape, na área metropolitana do Recife, e ao porto de Pecém e porto de Fortaleza. Pecém é uma cidade localizada na área metropolitana de Fortaleza. A gente pode dizer que na área metropolitana de Fortaleza a gente tem dois portos. O porto de Fortaleza, que fica lá na enseada lá do Mucuripe, tá? E o porto lá do Pecém, que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de Fortaleza, perto lá de Paracuru. Quem conhece o litoral cearense sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Então vejam vocês, Salgueiro seria o ponto central, Salgueiro, Eliseu Martins, né? Tá pronto até quase a divisa com o Piauí. Agora essa parte aqui está em obras. Depois de mais de 4 anos parado, o Ministério da Infraestrutura está de vento em polpa acelerando essa obra, tá? Essa parte de amarelo aqui, por exemplo, até Piquet Carneiro, certo? Já está em execução. Quixaramobim, Quixadá, Baturité, Fortaleza, isso está em processo de contratação, tá? Indo em direção a Fortaleza e a Suape. Indo em direção, aliás, isso em direção a Fortaleza e Pecém, perdão. Indo em direção a Suape, tá? Já está pronto, indo em direção a Suape, até Custódia. Custódia, Serra Talhada, tá? Salgueiro são cidades aí, gente, do sertão pernambucano. Se lembra, o pessoal que gosta de futebol tem até um time chamado Salgueiro, né? Cidade gostosa, já dormi lá umas 2 vezes. E esse trecho que está em contratação, Arco Verde, Pesqueira, tá? Caruaru, e esse trecho aqui que requer licenciamento ambiental vai até o porto de Suape, que fica na área metropolitana do Recife. E isto é muito importante que seja concluído. Esperemos que o atual governo conclua, porque de 1.793 quilômetros de ferrovia, apenas 600 estão concluídos. Agora, nos últimos 18 meses, as obras estão indo de vento em popa, né? Assim como foram de vento em popa as obras de transposição de São Francisco. Então a gente espera a previsão para a conclusão total da obra, certo? Esta obra que começou a ser construída em 1998 é para 2027. Era para ter ficado pronta no começo dos anos 10, 2011, 2012. Previsão agora para ficar pronta 2027, segundo estimativas, né? Porque ainda tem muita coisa para ser construída. Então, para a gente concluir aí, o que é que nós temos que dizer? Temos que incrementar urgentemente a malha ferroviária no Brasil. Todo país de primeiro mundo tem uma excelente malha ferroviária. E não é só a riqueza que circula através da malha ferroviária. Não precisa nem ser país de primeiro mundo ainda, tu rasgas ainda de cabo a rabo, é cheio de ferrovia. A África do Sul, certo?
E não é só as riquezas internamente que circulam através da malha ferroviária, certo? Na Europa, tu podes olhar qualquer cidadezinha da Europa, pode ter certeza que você chega nessa cidade de trem. Na Europa, as pessoas viajam muito mais de trem do que de carro. Primeira vez que eu fui à Europa, eu fui a 12 países durante um mês, tudo de trem. Isso no começo, fim dos anos 80, começo dos anos 90. Então essa era a nossa publicação para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Aperte o sininho para receber as nossas publicações. Meu bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. Perto.